Pronto, bora lá? Então, mais uma vez, pessoal, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Então, nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com identificação de usuários, né, e processos de montagem. Tá? Então, essa identificação de usuário, pessoal, vocês como técnicos de informática, né, vocês também podem estar trabalhando com consultorias, né? E o que seria essa consultoria, né? Uma determinada empresa chega para vocês e aí ela pergunta, poxa, eu preciso de uma consultoria para eu viabilizar aqui qual é o melhor tipo de máquina que eu vou estar adquirindo para um laboratório, por exemplo. Então, algumas pessoas elas não têm esse conhecimento, né? E acabam adquirindo computadores ou fora do padrão, ou então com padrão reduzido, certo? Então, essa identificação de usuários, ela é crucial para vocês fazerem indicações de computadores, né? E fazer verificação de configurações, tá? Então, vamos lá para a primeira parte, né? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouco sobre esses usuários mais comuns, né? Uns tipos de usuários gráficos, usuários colecionadores. Ainda tem outros tipos de usuários de som, né? O usuário gráfico, ele já se encaixa no usuário gamer também, tá? Depois, a gente tem alguns cuidados no processo de montagem de um computador, né? A gente vai entender porque a segurança é tudo, principalmente a nossa segurança e, segundamente, a segurança do equipamento, né? Você também tem que proteger os componentes, né? Antes, durante e depois do processo de montagem. E, por último, a gente vê um processo de montagem de computadores desktops, né, e notebooks, né, que tem aí uma certa semelhança, tá? Porque a gente trabalha prioritariamente com desktops, né, mas o notebook, né, já é algo bem mais apresentável, em que a gente também tem já uma noção aqui do nosso mercado, tá? Então, o usuário comum, pessoal, Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, o usuário comum, pessoal, ele é um tipo de usuário que é aquele que necessita de poucos recursos em uma máquina, certo? Ele acessa a internet, lê e-mails, navega em sites, edita um texto ali, utiliza algumas apresentações digitais, ouve música, assiste vídeo no YouTube, lê algum livro, registra, pronto, morreu, é isso que ele faz. Esse usuário comum, pessoal, ele tem sido disseminado da parte de computadores. Por quê? Se a gente for parar para ver, todas essas ações que se é feita aqui nesse usuário comum, pode ser feito no smartphone. Vocês não concordam? Sim ou não? Sim, pô. Não pode? Então, esse usuário comum, no ponto de vista de desktops, né, de notebooks, ele tem sido meio que excluído. Entretanto, ele é bastante utilizado, porque há quem prefira, né, trabalhar com editores de textos somente no computador, né? Então, tem essa questão da viabilidade do processamento de um texto, de uma apresentação, principalmente no computador. Então, o usuário comum, ele é um usuário que tem essas utilidades, né? Tem essas atividades mais específicas, né? Geralmente, são utilizados desktops mais simples ou, então, notebooks de pequeno e médio porte, tá? Sugestão, pessoal. Qual é a ideia? A ideia aqui é vocês estarem dando uma sugestão de uma possível configuração para um tipo de usuário como esse, tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem um usuário comum, né, você precisa sugerir um processador, não precisa ser um Core i7 de 10ª geração, né? Não precisa de uma máquina dessa para um usuário comum, né? Basta você indicar ele ali o quê? Um Core i3, no máximo, já é muito bom um Core i3 para um negócio desse, né? Ou até mesmo um Core 2 Duo, ou outras designações de processadores, né? Que estão mais baixos aí com relação a esse clock, tá? Quem que me responde o que é esse clock aí que eu citei bem aqui, ó? Vamos testar o novo recurso do Google Meet, levantar a mão. Nossa, ninguém. Não, professor, que assim, tecnicamente certinho, não sei o que não, mas assim, qualquer tipo, a princípio, a potência do processador, né? Quanto maior o clock, maior ele vai ser a velocidade que vai conseguir processar as coisas. Você falou duas palavras aí, né? Potência e velocidade, certo? O clock, gente, ele está relacionado com a frequência de execução de tarefas ou de instruções dentro do processador. Então, é como se fosse um relógio, né? Que controla
um relógio aí temporal em que ele vai ficar fazendo essa verificação da frequência de processamento. Tá? Por que ele é em frequência, certo? Porque a frequência com que as instruções são executadas. E aí ele é medido em hertz. Toda frequência, escutem isso, pessoal, toda frequência, seja ela qual for, seja a frequência da AM, da FM, seja a frequência do roteador de vocês, que é 2 GHz, ou 2.4 GHz, ou 5 GHz, né? Ou então a frequência da velocidade da execução de instruções dentro do processador, ela é medida em hertz também, né? Nesse caso aqui, ele sugeriu um processador de 1.8 a 2.2 GHz de frequência, certo? Conseguir atender às necessidades tranquilamente do usuário, né? Então, a memória RAM para esse perfil, né, ele pode girar em torno de 2 GB, né? São computadores mais convencionais, né? Então, hoje, de uma forma mais comercial, se vocês forem encontrar alguns computadores, eles vão estar em média entre... dificilmente você encontra um computador com 2 GB hoje, né? Então, é de 4 para cima, né? De 4 GB para cima. Mas, comercialmente, aí seria interessante, né? Um computador apenas com 2 GB, né? Para esse tipo de usuário, né? Acaba tendo um custo mais baixo aí para o usuário. Então, é indispensável uma placa de rede, né? Com fio ou sem fio, para você poder acessar a internet, né? Um disco rígido ou um SSD. Eu coloquei aqui um SSD porque SSD já está em ascensão. Entretanto, ela ainda é uma tecnologia meio cara, né? Nesse caso, para um usuário convencional como esse, o disco rígido ele é muito mais indicado, certo? Por conta do custo realmente, né? Com um volume médio, né? Esse volume médio varia hoje comercialmente de 500 GB, né? Então, você tem um disco rígido de 320 a 500 GB, seriam bem suportável para esse tipo de usuário, né? Placa-mães on-board, né? São ideias para este nível, né? São ideais para este nível de usuário, né? Pela relação custo-benefício, né? Então, o usuário comum, ele tem que ter muito essa relação do custo com o benefício. Então, é uma pessoa que precisa ali de um computador para atividades da escola, por exemplo, com um professor, por exemplo, certo? E aí, ele também precisa estar relacionado com o custo, né? Então, tem que ter um custo mais baixo. Então, esse tipo de usuário se encaixa muito bem nesse tipo de configuração, né? Então, normalmente, o custo para uma configuração deste micro não é muito elevado, né? Se bem que hoje, né, a gente teve aí uma inflação muito forte em cima dos preços de computadores, né? Seja ele desktop e principalmente notebooks, estão bem elevados, mas a gente consegue fazer essa verificação. Beleza? Deu para entender, pessoal, como é a ideia aqui? Então, a gente apresenta um tipo de usuário, no caso, um usuário comum, certo? E a gente dá uma sugestão de um tipo de configuração, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar aqui meu amigo João Lucas. Oi. Você se encaixaria nesse tipo de usuário? Um usuário comum? Ou você faz uma outra atividade que exerce um pouco mais de processamento de um hardware para sua máquina? Rapaz, eu gosto de jogar alguns jogos pesados. Pronto, então nesse caso esse computador não serviria para você, beleza? Você ia ter raiva, ia pegar ele e jogar ele na parede, quebrar. Por quê? Você é um outro tipo de usuário. Talvez você se encaixe nesse próximo tipo de usuário que a gente vai ver aqui, que é o usuário gráfico, certo? O que significa esse usuário gráfico, né? Então, uma máquina para esse tipo de usuário, ela é interessante porque ela tem alguns recursos a mais que os recursos já vindos para o usuário comum. Então, presume-se que o computador será utilizado com programas gráficos. Quando a gente trabalha com GPU, Graphic Processing Unit, né, unidade gráfica de processamento, o que a gente vai ter? Ou a gente tem um jogo pesado rodando, ou a gente tem um software de edição de imagem muito pesado rodando, ou um software de edição de vídeo. Então, eu vou necessitar de uma execução gráfica muito forte para eu poder rodar a minha atividade. Por exemplo, se vocês forem programar para Android, né, construir aplicativos nativos para o Android, vocês vão utilizar o Android Studio, né, que é a ferramenta IDE proposta pelo Google. O que acontece? Essa ferramenta ela é relativamente leve, mas quando você vai executar o teu código, ela necessita de uma capacidade imensa de memória RAM, certo? E aí o que é o indicado? É você ter uma GPU específica somente para rodar isso. Então, eu necessito de um computador gráfico, certo? De uma certa potência, podemos se dizer assim, para poder rodar o Android Studio e assim executar algum aplicativo dessa seção, tá? Então,
esses programas gráficos, vídeos de alta resolução, 4K, 8K, eles necessitam de uma execução gráfica mais potente. Então, tem muitas vezes que você vai lá e bota lá no YouTube, né? Colômbia 4K, 8K, você vai ver vídeos de alta definição. Entretanto, alguns computadores, eles não conseguem te mostrar toda a definição desse vídeo que você está vendo no YouTube, justamente por conta disso, que a tua capacidade gráfica do teu computador não suporta ver aquele vídeo em 8K, entende? Então, também está relacionado com jogos de alta definição, arquitetos, projetistas, a galera lá das edificações que trabalha com AutoCAD, quando ela vai renderizar um projeto, ela necessita diretamente de uma placa de vídeo ou de um processamento gráfico para poder rodar tudo isso. Então, aqui, gente, eu já tenho essa questão do usuário gráfico, é porque ele realmente necessita dessa extensão gráfica para poder rodar aplicações, né? Quem que se enquadra aí nessa situação, além do João Lucas? Eu Tu joga, Mário? jogo. Mas assim, não é muito questão de jogar, porque, por exemplo, às vezes eu quero abrir 15 abas no Chrome, no Firefox, aí começa a travar, às vezes eu quero fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo, aí o clock do bicho desce porque ele sobreaquece, aí fica ruim. Aí um computador desse, você muito melhor também. Aí trava é teu juiz, mas como é que tu vai abrir 15 abas? Como é que vai dar conta disso tudo? Não, 15 abas assim, né, um modo de falar. Ah, tá bom. Então, ó, esses programas, eles exigem muito mais do equipamento, né, para que tudo funcione corretamente, certo? Então, edição de fotos, elaboração de projetos e desenhos técnicos, tanto 2D quanto 3D, elaboração de projetos de casas com resoluções tridimensionais, gravação e edição de vídeos, elaboração de artes gráficas, quando vocês estiverem trabalhando com design, com CorelDRAW, com Photoshop, Sony Vegas, que é um ótimo editor de vídeo. Então, tudo, Adobe Illustrator, tudo esse, After Effects também, que é um software muito bom da Adobe. Então, esses softwares, eles necessitam de um processamento gráfico. Então, não tem como um usuário comum, tá? Uma máquina de usuário comum estar servindo para uma situação como essa. Então, aqui a gente já tem outro tipo de usuário, outro tipo de configuração de um computador, certo? Específico para isso. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Mel. Mel tá aí presente, não tá, Mel? Diz aí, oi. Oi. A Mel me surpreendeu esses dias, né? Porque ela disse, eu me pediu uma indicação de um computador e eu disse assim, né? Relativamente, se você quiser uma indicação, se tiver um custo bem interessante, você compra um computador da Dell. Aí eu, beleza, né? Quando foi esses dias, eu vi o computador da Mel, que é um Dell G3 Gamer. Então, ela foi eu pensava que ela era um tipo de usuário, né? E eu não sabia que ela era gamer, que ela jogava. Então, o que foi que aconteceu? Ela acabou comprando um computador game. E aí se adequou ao teu tipo de usuário, não foi, Mel? Sim, com certeza. Então, um computador de usuário comum não servia para você, nem jamais, hein? Beleza, pessoal? Então, existem diversos tipos de computadores, né, que trabalham com processamento gráfico. Então, ele pode ser a coisa mais linda do mundo, né, como esse computador, com toda a questão de acrílico, as gabinetes transparentes, iluminados, computadores de mesa, né, que ficam dentro da mesa assim mesmo, né, refrigerados a água, com sistemas de refrigeração a hidrogênio, a nitrogênio. Então, a gente tem computadores desde o convencional, né, que você tem um computadorzinho ali de mesa, né, velhinho, aqueles branquinho, amarelo quase, né? Então, até vocês chegarem em máquinas como essa com processamento gráfico altíssimo, né, utilizados muito aí para edição, para game, para diversas situações, tá? Então, uma sugestão para esse usuário gráfico, qual seria, certo? Então, o primeiro passo é a escolha de uma boa placa de vídeo e um processador com uma boa capacidade, né? Sendo recomendado no mínimo 2,4 GHz, né? Então, por exemplo, Mel, tu sabe qual é o clock do teu processador? Do G3? Mel, Oi, eu não escutei. Pode tu repetir, por sabe, favor? tu sabe qual é o clock do teu processador? Na verdade, qual é o teu processador mesmo do teu computador? Mel,
Acho que a Mel deu uma falhadinha aí, né? Então, ó, por exemplo, né, processadores da família Core, né, que giram em torno aí da sétima, oitava, nona geração, certo? Eles têm um clock bem parecido, então eles vão variar aí de 2.6, 2.7, até chegar no 2.9 e extensivo até 3.3 GHz, né? Então, são processadores que eles têm um clock bem interessante, certo? Então, a frequência que eles têm é bem legal, né? E aí você pode estar também fazendo, né? Claro, com todos os dispositivos de segurança. Ó, o da Mel é um Core i5, né? Deve ser um Core i5 de nona geração, tá? Então, deve ter aí, em média, uns 2.7 GHz de processamento. E, claro, que você tomando alguns cuidados, você pode também estar fazendo overclock, né? Que é quando você aumenta essa frequência, né? Aumenta a potência do seu processador, né? Ele consegue executar, mas, claro, tem todas as controvérsias, você pode acabar com superaquecimento, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão, tá? Antigamente, o pessoal fazia muitos testes com essa questão de overclock, né? Hoje em dia, os processadores já são bem modernos, né? Pouco se ouve falar dessas situações, tá? Então, uma sugestão para esse tipo de usuário, né? Primeiro, escolha uma excelente placa de vídeo, né? Então, tem algumas marcas aí, como a AMD, né? A AMD e a NVIDIA, né? São duas marcas muito fortes de placas de vídeo, tá? Então, elas tanto podem vir integradas em notebooks, né? Como elas também já podem vir de forma off-board para você adicionar no seu computador externo, tá bom? Então, esses tipos de extensores gráficos, né? De GPUs por fora, né? Eles vão estar dando esse suporte, até uma sugestão de viabilizar uma máquina para isso, né? E, claro, essas placas de vídeo vão variar entre valores de 800, né, até R$ 3.000, R$ 3.500, uma placa de vídeo, né, fora o restante do computador. Então, tem computadores que eles vão fazer uma agregação gráfica muito forte, que eles vão estar chegando na média aí de R$ 8.000, né, de R$ 10.000 num computador montado, certo? Isso para usuários, né, de mesa, tá? Já a placa de vídeo, né, ela é dispensável um offboard, né, com uma boa GPU, certo? E quanto mais memória RAM ela tiver, melhor, né? Então é interessante que esse computador tenha pelo menos 8 GB de RAM, tá? Então é bem interessante mesmo essa questão do acompanhamento, tá? Então, do que adianta eu colocar uma NVIDIA, né, muito potente aí com, sei lá, 4 GB de RAM de NVIDIA, certo? Na placa de vídeo, se quando eu vou ter ali no meu processador apenas um processador, um Core i3 com 4 GB de RAM, né? Então, não vou ter um acompanhamento do hardware para esse novo dispositivo que eu estou instalando. Então, o hardware ele tem que acompanhar, tá? Então, o que você faz? Ou você troca o processador e troca a memória RAM também. Então, você poderia estar substituindo esse Core i3, né? Já que é o mesmo socket, por um Core i5, mas de uma geração mais nova, tá? Ou então até mesmo um Core i7, dependendo da sua placa, né? Na verdade, eles utilizam socket LGA, tá? Eu não me recordo no momento se eles vão estar seguindo o mesmo padrão de socket, tá? Mas você também pode estar adicionando mais capacidade de memória RAM, né? Saindo aí de 4 para 8, né? Ou até mesmo chegando a um valor considerável de 12 GB de RAM para poder executar a sua atividade, tá? Então, é interessante vocês saberem quais são as atividades que o usuário faz antes de fazer uma indicação de um computador, tá? Então, como usuários gráficos geralmente ocupam muito espaço em disco, né, um HD de alta capacidade de armazenamento é consideravelmente recomendado, né? No mínimo 1 TB, certo? Só que, como o HD ele tem uma certa lentidão de acesso e você precisa do negócio chamado FPS, vamos lá, quem que me diz o que é FPS? Os caras que jogam aí. First per second. Frames por segundo. Frames por segundo, né? O que é um frame? É um quadro, é uma imagem, né? Então, quanto mais frame você tem, é porque mais processamento, aliás, quanto mais quadros eu vou ter ali de processamento gráfico, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um game de 60 FPS, né? Eu vou ter ali uma projeção de 60 quadros em 1 segundo, certo? O que isso quer dizer, né? Que eu tenho um excelente processamento gráfico rodando em cima disso, tá? O computador, ele precisa dessa resposta. Então, quando eu tenho um HD, por mais rápido que ele seja, né? Vamos supor que eu tenho um HD girando aí a 7.200 RPM, né? Mesmo assim, ele ainda vai se tornar um pouco lento. Então, hoje, o que é indicado? Você vai montar um computador gamer,
monte ele com SSD, porque vai ter um triplo de velocidade, né, até 10 vezes mais rápido o acesso do que o acesso a um HD, certo? Mas, claro, dependendo da viabilidade do curso que você vai ter, tá bom? A galera aí, tudinho, doido para uns computadorzinhos bons, né? Por último, eu tenho o usuário colecionador. Quem nunca foi um usuário colecionador? O que é o usuário colecionador? É aquele que tudo que ele vê, ele quer baixar, né? Então, se ele vê o filme de fulano de cicrano, ele baixa e guarda no HD. Se ele vê os 3 CDs de fulano de cicrano do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, ele baixa todo mundo lá. Então, tem uma coletânea de música, uma coletânea de filme, 3 mil fotos, foto de tudo que é jeito no computador. Então, esse tipo de usuário, certo? Mas quando eu falo no computador, pessoal, a gente também pode estar relacionando esse tipo de situação a smartphones ou a notebooks, certo? Porque hoje, se a gente for fazer só um parêntese aqui, né? Se você for fazer um comparativo, né? O smartphone, ele tem ali a designação da memória RAM, ele tem o processadorzinho dele, né? Tem a qualidadezinha gráfica, né? Então, quando você vai comprar um smartphone, né? Você também faz essa verificação. Você verifica o tamanho da tela, né? Quantas polegadas, qual a resolução da tela, porque às vezes a tela ela pode até ser grande, mas a resolução ela é pequena, não tem uma boa resolução. Eu tenho que ver o clock do processador também, do smartphone, a quantidade de memória RAM, a quantidade de memória que você armazena no telefone, né? Se é 32, 64, 128 GB, e ainda tem a parte expansível para a nuvem, tá? Então, quando a gente fala desses tipos de usuários, a gente também está vendo com a correlação com os smartphones. Porque eu tenho os usuários comuns de smartphones, né? A galera lá dos Samsung, né? Do Samsungzinho J, do Samsungzinho mais de leve, né? Aí eu começo a trazer para uma evolução melhor, né? Um telefonezinho gamer mais potente, né? Para rodar o Free Fire de vocês aí com um FPS bem interessante, né? Então eu preciso de um processadorzinho melhor. Ou então um usuário de smartphone que ele é colecionador, que ele tem 5 mil fotos, né? Tira foto até do sujo das unhas, né? Aí o que acontece? Ele tem um armazenamento, né, destinado para isso. Então esses usuários, eles vão servir tanto para máquinas como, aliás, tanto para computadores, como para smartphones ou notebooks. Belezinha? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Ou tá de boa? Bom, meu amigo Leão. Tá Deu de uma boa, luz aí? pastor. Tá dando pra entender, Então, nesse Tá de caso, boa. o colecionador é um HD muito grande, né? Com um PC. Era nisso que eu ia chegar, né? Então, nesse tipo de usuário colecionador, a gente tem por sugestão, né, que não necessariamente se precise de um super hardware. Eu não preciso de um Core i7 com 8 GB de RAM, com uma placa de vídeo de 4 GB, não sei o quê. Eu preciso de um computador convencional, mas com uma quantidade bem expansível de memória, né? Então, geralmente, essa galera aí tem no mínimo um HD de 1 TB, subindo aí para 2 TB, né? Então, já cheguei a ver situações em que se tinha usuários colecionadores, onde eles não tinham somente um HD, eles tinham 2, 3 HDs dentro da mesma máquina. Então, isso acontece bastante, tá, pessoal? Só que hoje está se direcionando, esse usuário colecionador está se direcionando para os smartphones, né? Então, quando a galera vai comprar um smartphone, ela verifica logo, quantos GB? 32, 64, né? 128, e aí o preço dos smartphones vão estar variando de acordo com esse armazenamento interno, né? Antigamente nem se tinha esse armazenamento interno, né? Se tinha o quê? Se tinha o cartão, o famoso cartão de memória, né? Que hoje algumas marcas de telefone elas já abominaram, aliás, já abominaram há muito tempo, né? Como, por exemplo, a Apple, ela já não utiliza mais essa expansão. A expansão dela é armazenamento interno ou então a expansão pelo iCloud, né? Que é o serviço de nuvem que eles oferecem. Na verdade, todo fabricante hoje ela oferece um serviço de nuvem. Se vocês forem olhar os dispositivos com Android, né, eles têm ali o Google Drive como uma forma de nuvem também, certo? Para estarem salvando, né? Mas tem a galera ainda que usa os cartãozinhos de memória, né, para tirar do celular, botar nas caixinhas de som, enfim, né? Vocês que mandam isso aí, né? Tranquilo? Então, o usuário colecionador, ele é um cara que ele precisa de uma capacidade altíssima de disco, tá? O processador pode ser de um nível do usuário comum, né? Com uma placa de vídeo normal, né? De 1 GB ou de 2 GB, que às vezes já vem diretamente instalado na própria máquina,
que ela pode ser útil, às vezes, só na hora de você assistir um filme, que demanda um pouquinho mais de qualidade gráfica, né? Mas, geralmente, né, um usuário comum, certo? Um computador de usuário comum já dá para servir para o cara que é colecionador. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue identificar esses tipos de usuário, né? Quem aqui conseguiu se identificar como usuário comum ou como usuário colecionador, né? Tem algum usuário colecionador aí que guarda muita coisa no telefone ou então no computador? Deixa eu ver aí. Eu, professor, É o mais... que aqui em casa a Tu, gente... Guilherme? Eu também. É, Só no porque celular tem um monte. aqui em casa, a mãe, ela usa não só o dela, como ainda usa os nossos eletrônicos para guardar as coisas dela. Então tem que ser aqui em casa. Então, usuário colecionador, né? É. Porque no meu celular também é cheio de coisa dela. Nos pendrive é cheio de coisa dela. Tem tudo coisa dela. Organização jamais, né? Não existe, né? Não, não. Eu só tenho um pequeno cartão de memória que eu uso para mim. Olha, que bom, né? Pelo menos tu tem um, né? Tu também, Marcela, é um usuário colecionador? Sim, professor, meu celular chega a estar lotado, coitado. Ó, assim mesmo, né? E aí você é uma lei, pessoal, a lei de Moore, né? Que ele vai dizendo que a nossa necessidade de armazenamento ela cresce exponencialmente, tá? Então, antigamente a gente se falava em cartões de memória de 256 mega, de 512 mega, né? Quando surgiu de 1 giga, tu é doido, todo mundo queria um cartão de memória de 1 giga. Hoje a gente se fala em armazenamento interno, né? Por exemplo, o top de linha da Apple, né? O iPhone 12, por exemplo, o top de linha dele, ele chega a ter até armazenamento de 512 gigas, né? Então, o mais convencional é para o pessoal, a gente tem armazenamento de 256 gigas, certo? Então, é uma situação em que se cresce exponencialmente. Então, a demanda, a produção de conteúdo, né, a geração de conteúdo, o quanto de conteúdo vocês geram no WhatsApp, no próprio Instagram, né? Agora, imagine tudo isso armazenado dentro de um sistema, né? De um sistema para gerenciar todos esses arquivos que vocês produzem na rede, né? Então, é algo muito, muito interessante, tá? E aí, pessoal, a gente já vai pulando para a próxima parte, que são os cuidados na montagem de um computador, certo? Alguns aqui já tem alguma prática com montagem, já conhecem algumas, poxa, me fugiu a palavra, alguns caminhos mais fáceis, né, para você chegar aí na montagem do computador, mas a galera aqui, a maioria, ainda não entendeu geralmente como é que funciona essa questão da montagem. A gente entende que tem as peças, mas qual eu coloco primeiro? Qual que eu vou estar utilizando? Como que eu vou estar fazendo isso? Então, a gente vai ver um processo hoje, passo a passo, para a gente poder estar concluindo esse quesito, tá? Então, antes de tudo, a gente tem que ter cuidado, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter, eu quero que você preste bastante atenção sobre esses cuidados, porque caso vocês vão fazer essa manutenção de computadores, né? Para um cliente, né? O primeiro cliente de vocês, né? Se chega uma pessoa, a tia, a avó, meu filho, olha aqui meu computador, não está aparecendo o Google Chrome, né? Aí você vai lá, dá uma olhadinha, ou então o bicho não liga mais, você desmonta ele, né? Mesmo que não saiba montar de novo. Mas não é aqui, eu sou técnico, eu sei desmontar. Mentira, né? Mas a gente aprende, tá aqui para aprender. Então, antes de tudo, a gente tem que ter cuidado, tá? Então, cheque sempre se os equipamentos básicos estão a seu alcance, né? Para a instalação pela metade, né? Parar a instalação pela metade, né? Para pegar algo não é aconselhado. Então, o que acontece, né? Você vai fazer uma montagem, uma desmontagem, tem os seus equipamentos aqui, né? Tem as suas chaves, né? Tem as suas presilhas, tem os seus alicates, certo? Tem o seu equipamento, tem o seu álcool isopropílico, tem o seu limpa-contato, tem ali a sua boa e velha borrachinha. Então, tem um kitzinho bem convencional para a gente começar a trabalhar com isso, certo? Para ter tudo ao seu alcance, tá? Claro que você não vai andar com a estação de solda, né? Até porque a gente não vê essa questão de estações de solda, né? No curso. Mas também faz parte dos equipamentos, tá? Então, observe sempre a voltagem da chave reguladora da fonte do computador, né? Então, pessoal, em computadores, desktops, né? É muito comum a gente ter duas voltagens. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a voltagem que a gente tem na tomada hoje, aqui? Se você colocar o dedo na tomada, quantos volts tem lá?
Vocês sabem? 110 a 11 220. volts ou é 9? 110 a 220. O Mário já tinha morrido. Já tinha queimado Não, uma mas fonte. eu acho que hoje mudou, né? Agora é 127, é? Já Não tinha é mais morrido de novo. 110. Não, tô lhe perguntando que mudou, eu acho, a voltagem. A energia da tomada, cara, a energia que a gente recebe na tomada, a energia elétrica, ela é uma corrente alternada. Então, ela vai variar entre 220 e 240 volts. Felipe, mas por que, então, se existe o 110? Os 110 volts, pessoal, ele é uma voltagem utilizada no sul e no sudeste. Pela maior concentração de residentes, né, a maior concentração de pessoas do país se encontra no sul e no sudeste. Então, uma forma de economizar energia lá, eles utilizam a voltagem menor, certo? Então, por exemplo, lá no sul e no sudeste, as tomadas são 110, né? Claro que aí, com a evolução do tempo foi tendo o chaveamento, em que você pode mudar de 110 para 220, certo? E aí, por isso que esses computadores começaram a sair com essas duas voltagens. E aí, o que acontecia bastante? A pessoa estava mexendo no computador, colocava na chave de 110, ia lá e ligava o computador na tomada. Pá! Explodia tudo. Por quê? Porque eu tenho uma corrente muito maior, certo? Uma tensão muito maior saindo da tomada, né? Entrando ali o dobro no teu computador. Então, ele não vai suportar, ele vai estourar, certo? Então, é muito importante você tomar esse cuidado com a voltagem. Hoje, por exemplo, o carregador de um celular, a fonte de alimentação de um notebook, todos eles são bivolts, né? Então, todos eles funcionam no 210 como no 120, tá? E algumas fontes de computadores também já são dessa forma, trabalham com bivolt. Mas nem sempre vocês vão pegar computadores novos. Então, vocês vão pegar uns computadorzinhos velhinhos para poder dar uma manutenção. Por exemplo, você tem que estar atento a essa questão da fonte. Se você vai trabalhar com 110 ou com 220. Caso contrário, você queima, e aí menos uma fonte, aí você vai dar despesa para o cliente, tá? Então, tome muito cuidado. Uma outra forma de segurança, né, que vocês, e cuidados que vocês devem ter antes de iniciar o processo de montagem ou de desmontagem, certo? É o uso de uma pulseira antiestática, certo? Felipe, é obrigatório? Não. Até porque a gente não tem condições de estar comprando uma pulseira antiestática para todo mundo, certo? Porém, se você tem, use-a. O que é a pulseira antiestática? A gente sabe que na palma da mão da gente, a gente tem uma certa corrente elétrica, né? O corpo da gente é um condutor elétrico também, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma certa energia armazenada na mão, nos dedos, certo? E aí, o que acontece? Se você não descarrega essa energia em alguma coisa, ou então a isola de alguma forma, você acaba transferindo essa energia para um componente. E a gente sabe que os componentes de hardware, eles são bem sensíveis, e aí acaba ocasionando uma queima de algum componente, alguma coisa do tipo. Então, por isso que é interessante que vocês utilizem essa pulseira antiestática, né? É uma pulseirazinha que você bota aqui, você tem um jacarezinho, né, um mordedorzinho, você coloca em uma parte de metal, e aí toda a energia está sendo dissipada por esse fiozinho. Uma outra forma de você estar dissipando essa energia, você pega as duas palminhas da sua mão e você toca numa parte metálica. Toca em qualquer coisa metálica. Você vai dar essa descarga, e aí sim você pode estar efetuando, né, a abertura ou então o procedimento de montagem ou desmontagem desse equipamento, né? Luvas, né? Você pode estar utilizando luvas também, além da pulseira eletrostática. Então, são dispositivos de segurança que se utilizam, né, antes mesmo da montar. Se você não levar um choque na geladeira também, né? Porque a geladeira pode estar descascada, é isso. Mas serve sim alguma coisa metálica, tá? Ó, aqui é a pulseirazinha eletrostática, ó. Vocês colocam ela no braço, ela tem esse mordedorzinho que você coloca em uma haste de metal, tá? Outra coisa que vocês devem tomar cuidado antes de iniciar esse processo, né? Evite tocar nos conectores, né? Nossa mão acumula umidade também e gordura, né? Então, você vai ali, tá merendando como uma coxa de frango e vai dar manutenção no computador. Poxa, cara, tua mão tá cheia de gordura. Então, é muito interessante lavar as mãos muito bem lavadas, né? Do jeito certo, do jeito que a gente aprendeu na pandemia, né? Que antes ninguém sabia lavar a mão. Para poder tirar essa gordura da mão de vocês.
porque isso pode acabar ocasionando oxidações dentro do sistema. Então, circuitos eletrônicos, pessoal, são coisas muito sensíveis, né? Então, se você passa umidade para esse circuito, Felipe, mas a gente não lava uma placa-mãe? Lava, mas a gente seca ela, tá? Entretanto, se você tiver com o computador ligado, né, ou então com a fonte de energia ligada e for dar uma manutenção nesse computador, e sua mão tiver gordura ou alguma coisa, você pode estar, ou umidade, né, você pode estar passando essa substância, né, que pode ocasionar uma oxidação aí nos contatos metálicos, tá? Então, busque sempre saber se existe pasta térmica no processador. Olha, isso aqui é muito importante, pessoal. Pasta térmica ou isolante térmico, certo? Pasta térmica ou isolante térmico é um compostozinho branco que você coloca em cima do processador, certo? Para ficar entre o processador e o dissipador. Por quê? Vamos lá. O processador, ele é metálico e o dissipador é de alumínio, também metálico. Então, se eu coloco um em cima do outro, eu não tenho um contato direto. Eu posso ter ali até mesmo um certo atrito. Então, o calor que vem do processador, ele não passa diretamente para o dissipador. Então, é necessário você utilizar uma pasta térmica ou um isolante térmico, na qual você tem ali uma junção perfeita entre o processador e o dissipador, né? Eles estão meio que unidos como se fosse com uma cola, né? Na verdade, é essa pasta térmica. E aí, ele consegue dissipar a energia. Professor, mas o que acontece se não tiver a pasta térmica ou se a pasta térmica estiver ressecada? Se a pasta térmica estiver ressecada, você tem que remover ela, certo? Limpa todo o componente, certo? Limpa o processador com álcool isopropílico, certo? Limpa o dissipador também, tá? E aí, o que você faz? Você adiciona uma nova pasta térmica para dar esse contato. Se não existir isso, o processador superaquece e ele desliga o computador, certo? E aí você vai ter que trabalhar com outro sistemática, né? Então, muitas vezes, tem computador que não liga por aquecimento, ou então liga e desliga, certo? Esquenta bastante, faz aquele barulhão. É justamente pela ausência dessa pasta térmica, ou então por ela estar ressecada. Então, quando você for dar uma manutenção, tipo uma revisão no computador, uma das primeiras coisas que você tem que olhar é justamente essa questão da pasta térmica nesses componentes. Beleza pura? Pronto, né? Vamos agora para os cuidados que a gente deve ter durante o processo de montagem, né? Então, mantenha o ambiente durante a instalação limpo e organizado. A organização é tudo, gente. Então, se você está numa bancada altamente desorganizada, você vai perder parafuso, você não vai encontrar sua chave de fenda, a chave de fenda vai cair em cima da placa-mãe e vai quebrar um componente. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de organização das ferramentas no processo, certo? Siga um padrão de montagem observando os cuidados, né, no encaixe dos componentes. Então, a gente tem que sempre seguir um padrão de montagem e desmontagem. Então, um padrão que eu utilizo para desmontar um computador, certo? Eu vou fazendo por setores. Então, por exemplo, se eu vou tirar a tampa de trás do computador, eu tiro 4 parafusos. Então, aqueles 4 parafusos ficam junto com a tampa. O que isso quer dizer? Que eles não são de nenhum outro lugar. Vamos lá, tiro o HD. Junto com o HD eu tinha mais 4 parafusos. Eu coloco o HDzinho aqui do lado e coloco os 4 parafusos dele próximo. Então, a gente vai seguindo um padrão para não perder parafuso, né? Porque é quase que certeza, quando chegar no final, dar duas uma. Ou sobra parafuso, ou então falta parafuso, né? Então, você tem que fazer o máximo para que isso não ocorra, né? Que você coloque todos os parafusos direitinho, que a manutenção seja correta, tá? Jamais force placa-mãe quando estiver colocando na base do gabinete. Gente, nunca usem a força com circuitos elétricos, né? Se você vai colocar, vou colocar isso aqui à força, vai entrar porque eu quero. Não, não vai entrar, não vai funcionar, vai quebrar e você vai ter prejuízo, certo? Você vai danificar, tá? Então, tome muito cuidado. Não existe força bruta em computação. Só em algoritmo. Aí existe força bruta em algoritmo. Mas na manutenção de computadores não existe força bruta. É para ser tudo suave, tudo de boas. Só existe uma forma de encaixe para os componentes, né? Como diria um ex-professor meu, é a prova de burros, né? Ele chegava na sala, não, isso aqui é a prova de burro, não tem como não dar errado, né? Mas só existe um encaixe, pessoal, justamente para ficar mais fácil esse acesso. Então, nunca que eu vou ter duas coisas com o mesmo encaixe.
certo? A não ser se ela seja duplicada, né? Se eu tiver 2 memórias RAM, aí sim, eu vou ter 2 memórias, né? Se não estiver encaixando, verifique se a posição está correta, né? Então, é crucial você fazer essa verificação da posição dos componentes, tá? Isso durante o processo de montagem, tá? Evite deixar folgas dentro do gabinete, né? Principalmente no encaixe da placa-mãe. Não deixe nada solto, pessoal. Por quê? Se você deixar alguma coisa solta no processo de montagem, ou quando você está remontando um computador depois de desmontar, se a pessoa for transportar esse computador e tiver, por exemplo, a placa-mãe estiver solta, ela pode ocasionar um dano na placa-mãe, irreversível. Aí queimou a placa-mãe porque você deixou ela solta, tá? Então tome muito cuidado, tem que ficar tudo firme, tudo bem organizado dentro do gabinete, certo? Olha aqui, ó, vibrações podem causar danos a todo o sistema de hardware, tá? Então, não faça improvisos, não coloque arames, fitas, parafusos maiores ou mais largos que o padrão exigido, né? Tem uma galera aí que é o velho, bom e velho gambiarra, né? Vai lá, coloca um arame, amarra com um negócio, hein? Coloca um parafuso de fechadura de porta dentro de um computador. Então, estejam cientes, pessoal, cada um tem um parafuso específico, né? E vocês têm que obedecer o padrão que vocês estão trabalhando, né? Quando se trabalha com computadores novos, isso não tem nenhum tipo de problema, ele já vem todo perfeitinho. Agora, quando se tem computadores um pouquinho mais velhos, mais gastos, você vai dar manutenção, monta e desmonta ele, tome cuidado realmente com os parafusos para poder ter o acesso mais tranquilo. Depois do processo de montagem, pessoal, o que vocês têm que fazer? Checagem. Vocês vão checar se todos os parafusos da fonte, do gabinete, da placa-mãe, se foi tudo colocado, se está tudo acochadinho. Mais uma vez, olhe a chave reguladora de voltagem, tome muito cuidado com essa chave. Né? Limpe o gabinete tirando qualquer resíduo, certo? Tirando qualquer sujeira, né? Se você passou um pincel ali com alguma cerda e deixou essa cerda, uma vez, estava dando manutenção no computador e caiu uma cerda do pincel em cima do processador, entre o processador e o contato. Aí eu fui religar o computador e o computador nunca mais de ligar. E eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? Fui lá, desmontei tudo de novo e lá estava uma cerdazinha, um fio de cabelo quase em cima ali entre o processador e os contatos que estava impedindo dele ligar. Então tomem muito cuidado mesmo com essa questão da higienização da máquina, né? Guardem um local limpo e protegido, né? Todos os manuais e mídias, né, que acompanham os componentes, né? Todos serão úteis durante a instalação, né? Prepare e instale periféricos que você for utilizar, teclado, mouse, impressora, monitor. Então, tudo que você for utilizar de periférico, né, externo, já esteja tudo pronto ali para deixar a máquina totalmente funcional, tá? Eu deixei aqui uma atividade, pessoal, só que a gente não vai trabalhar com a atividade agora, a aula não acabou, tá? Eu vou mostrar aqui uns 2 vídeos para vocês, tá? O que é a atividade, né? Você vai escolher uma pessoa da casa de vocês, vizinho, sei lá o que for, que vai simular uma compra de um computador, certo? Então, essa pessoa ela vai precisar de um computador. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar fazendo uma indicação de um computador específico para essa pessoa, certo? Verificando as necessidades dela. O que você faz? O que você utiliza de computador? Eu não faço nada, eu só uso o Word para escrever os trabalhinhos do meu filho. Então, você vai fazer a indicação. Aí, você chega para outra pessoa, eu jogo muito, não sei o que, não sei o que. Você indica um tipo de computador, certo? E um tipo de configuração. Só que, o que acontece? Aqui vocês vão ter que trabalhar também com um custo. Então, a partir dessa configuração que vocês indicarem para essa pessoa, certo? Simulação, né? Vocês vão verificar o preço dessa configuração em marcas de computadores na internet. Então, por exemplo, você indicou um Core i3 com 4 GB de RAM com 1 TB de HD. Aí você vai lá na internet e vai ver qual o computador, né? Eu tenho um Lenovo dessa forma que custa X. Eu tenho um Dell com essa configuração que custa Y. Eu tenho um Positivo dessa configuração que custa Z. Então, você vai trazer essas opções e como se você estivesse fazendo uma consultoria para o cliente. Tá? Faz um resumo dos principais cuidados a serem tomados nessa montagem, né? E esboce um fluxograma com os principais passos no processo de montagem. Esses passos a gente vai ver agora um a um, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar aqui dessa outra projeção. Vou só colocar aqui, ó. Pronto. Então, aqui, pessoal, eu tenho procedimentos para montagem de computadores, certo? Então, aqui a gente tem um procedimento padrão para uma montagem de um computador desktop,
certo? Por exemplo, lá na fábrica da iByte, né, na qual a gente teria feito a visita em setembro, né, a turma de vocês veriam que funciona dessa forma. Então, em uma linha de montagem, certo? Vocês têm esse mesmo processo, tá? Então, o primeiro passo, instalar a fonte no gabinete, né? Então, colocar a fonte no local reservado a ela, no gabinete e parafuso, né? Então, pessoal, é bem interessante, ó, vocês conseguem observar que a fonte, ela tem um local específico, né? Geralmente é em cima, algumas vezes é embaixo, certo? Então, o primeiro componente na qual você deve instalar é a fonte de alimentação, é um dos componentes cruciais dentro do meu sistema, tá? Passo 2, né? Coloque a placa-mãe, né, na base metálica que vem com o gabinete, certo? Se o gabinete é novo, os parafusos virão com os protetores para evitar o contato direto do parafuso com a placa. Então, o que acontece? O gabinete é de metal, não é? A placa-mãe é de metal. Então, como é que eu vou instalar um negócio desse de uma forma em que não haja um contato? Eu tenho esses tipos de parafusozinho aqui, ó, certo? Ele é um parafusozinho que a gente rosqueia dentro do gabinete e ele cria, tipo, um espaço entre o gabinete e a placa-mãe. Aí você coloca esse parafusozinho e coloca a placa-mãe fixada nele. Então, você evita o contato direto da placa-mãe com o gabinete, tá? Então, esses parafusinhos aqui são muito importantes para a fixação da placa-mãe no gabinete. Ó, conecte a fonte de alimentação na placa-mãe, né? Então, você vai conectar o conector de alimentação, né, o ATX, né, e o conectorzinho auxiliar de 4 pinos que você também vai estar utilizando. Então, sem esses dois aqui, a fonte de alimentação, né, ela não fornece energia para a placa-mãe e assim o computador não liga, tá? Olha aí, não esqueça que a partir das fontes ATX 12 volts, né, é necessário instalar um cabo de alimentação adicional, que é esse aqui de 4 pinos, certo? Então, eu tenho aqui os meus 22 pinos aqui do conector, mas esses 4 aqui do conector auxiliar, tá? Instale o processador e o cooler com o dissipador de calor. Pronto. Aqui, pessoal, ele é um ponto crucial. Por quê? Observem aqui nessa placa-mãe. Eu tenho o meu socket aqui, certo? Do meu processador. Então, esse processador Core i5, ele vai aqui. Então, você puxa esse aramezinho aqui, certo? É uma travazinha. Se você não fixar essa trava, o computador não vai ligar, porque ele não vai dar o contato com o processador. Então, é indispensável que você trave isso, tá? Felipe, mas como é que faz isso, né? Vai depender de computador para computador. A maioria, ele tem esse aramezinho aqui, né? Em que você puxa ele, certo? Abre esse socketzinho, ele é como se fosse uma gavetinha. Você coloca o processador na posição correta, certo? Observem bem aqui no cantinho, ó, que tem uma setazinha indicando aqui no processador. Essa mesma setazinha também tem no socket, para indicar a posição correta em que eu vou colocar o processador. Aí você trava esse processador, depois que você travar ele, né, você verifica se ele está bem fixo, e aí é a hora em que você adiciona a pasta térmica em cima desse processador, e aí senta o dissipador em cima, tá? Esse bonitinho aqui, com o cooler, né? Então, o cooler, qual é a função do cooler, né? Na verdade, ele puxa o calor oriundo do processador, né? Que passa pelo dissipador, o cooler puxa esse calor para cima e aí ele é expelido em uma das saídas do gabinete, certo? Então, esse é um processo de montagem aqui de um processador, de um dissipador com cooler, né? Aqui no socket de uma placa-mãe. Felipe, e no notebook, é do mesmo jeito? Gente, com toda certeza é do mesmo jeito. Sabe qual é a diferença? O formato dos componentes. Mas os componentes são exatamente os mesmos, certo? Então, lá você também tem um socket de processador, tá? O socket dele é um pouquinho menor, tá? A trava dele é uma travazinha com a setinha também, da mesma forma. O dissipador dele é alto desse jeito? Não, ele é um dissipador de cobre, não é um dissipador de alumínio como esse, tá? Porque o cobre, ele conduz mais calor e ele consegue expelir com a melhor eficiência, né? Então, funciona tudo do mesmo jeito, certo? A diferença é só o formato desses componentes, tá? No passo número 5, né, você instala os módulos de memória RAM ou os pentes de memória RAM. Felipe, no notebook é do mesmo jeito? Perfeitamente do mesmo jeito. O que vai modificar? O tamanho da memória RAM. Geralmente, em placas de notebook, né,
vem com 1 ou 2 slots de memória, né? Mais convencionalmente com 2 slotzinhos de memória, aí você pode estar adicionando, certo? Eles têm a travazinha, que nem essa, do mesmo jeito. Então, como é que você faz essa trava? Tem duas pontinhas nas extremidades, né? Vocês conseguem ver aqui, ó. Tem uma branquinha, certo? E outra branquinha bem aqui, ó. Essas travazinhas, vocês abrem ela e aí vocês simplesmente empurram a memória RAM. Quando vocês fazem isso, ela dá um estalozinho. Aí o que isso quer dizer? Que ele travou a memória RAM. Então, todos os componentes, eles têm que estar muito bem encaixados para que não haja, né? Quando o computador balançar ou alguma coisa, o componente venha a cair e o computador não funcione mais. Então, é um cuidado bem interessante, tá? Passo 6, acomode o HD no gabinete, né? Então, aqui a gente tem 2 tipos de HD, pessoal. Esse da direita, esse primeiro aqui, ele é um tipo de HD um pouco mais antigo, e esse daqui é o padrão utilizado. Quem que me diz qual é o padrão de cada um? Vamos lá, só para ver se vocês estão de boa aí. O da esquerda é o IDE e o da direita é o SATA. E se eu colocasse um SSD, eu utilizaria qual? Ou SATA ou M2. Pronto, muito bem, né? Então, se eu colocasse um SSD, provavelmente utilizaria um SATA nesse sistema, certo? O IDE não se é mais utilizado, né? Então, a gente coloca sempre como exemplo, né? Para dizer que já existiu, mas não se usa mais o IDE, né? Porque esses cabozinhos aqui, ó, que é o cabo de dados, né? Chamado cabo flat, ele dava muito problema, certo? Então, rompia, quebrava, apartava um fio. Já o SATA, né? Ele é um cabo mais resistente, né? Então, a alimentação e o cabo de dados referente aos HDs são mais robustos e mais interessantes, tá? Repito o passo 6, né? Só que para a gravadora, certo? Hoje, a gente também não utiliza mais essa questão de gravadoras, né? Só em desktops e olhe lá, tá? Então, antigamente, quando se pirateava muito CD e DVD, a gente encontrava um computador com 7, com 8 gravadores trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, imagine aí um computadorzão voltado diretamente para piratear, né? Botava ali o filme do Homem-Aranha ali, botava 6, 8 cópias do filme do Homem-Aranha, imprimia lá a capinha e ia vender lá na feira, tá? Então, tinha uma galera que vivia disso. Colocava 8 máquinas, cada uma com 8 gravadoras, né? Então, eu tinha aí uma produção altíssima de CD e DVD na época, né? Só que hoje isso não acontece mais. Então, essa gravadora, essa leitora de CD e DVD, ela foi caindo em desuso. Então, notebooks hoje já não trazem mais, por conta da espessura, certo? Desktops, eles ainda vêm, mas bem restritos, tá? Entretanto, as gravadoras, elas também utilizavam o IDE, antigamente, certo? E passaram a utilizar-se SATA. Então, se vocês pegarem uma máquina com essa manutenção, certo? Com esse tipo de coisa, vocês verifiquem isso. Antigamente também tinha muita questão de master e slaver, né? Então, o que é o master e o slaver? O master é o mestre, e o slave é o escravo, certo? Então, eu conseguia definir, por exemplo, se eu tivesse 2 HDs no computador, eu conseguia definir, por meio desse equipamentozinho aqui, de um jumper, que é quando eu fecho um circuitozinho, né? É como se eu unisse 2 fios. Eu posso dizer quem que é o master e quem que é o slaver, né? Quem que é o mestre e quem que é o secundário, no caso, o escravo, certo? Aí, o que acontece, né? Hoje já é feito isso automaticamente, né? Então, nem compensa muito a gente trabalhar com isso, tá? Com master e com slaver, né? Então, agora você já está no próximo concluir a montagem do computador, né? Agora, caso haja os componentes para a instalação, você deve se preocupar neste passo, né? Então, por exemplo, aqui você pode, depois que você montou gabinete, depois que você montou placa-mãe, HD, processador, memórias RAM, você pode estar adicionando, por último, certo? As placas expansíveis, certo? Quase não sai. Então, você pode estar adicionando aqui uma placa de rede expansível, uma placa de áudio ou uma placa de vídeo, certo? Na sua máquina, tá ok? Depois que você montou tudo, pessoal, olha aqui, ó. Você montou todo o teu sistema, você tem aqui a fontezinha, os cabozinhos todo enroladinho, certo? Nesse caso aqui, esse cara, ele tem 2 HDs, tá? Ele tem uma placa de vídeo rodando aqui, tá? As placas de vídeo sempre são adicionadas no PCI Express, tá? Deixando o PCI Mini e um PCI normal livres, tá ok?
Depois que você adicionou tudo, gente, você vai partir para a organização dos fios, né? Então, muitas vezes a galera só coloca mesmo os componentes e não organiza dentro do gabinete. Então, a organização desses componentes também vai dizer se o seu trabalho ele é bom ou ele é ruim. Tá? Então, gente, essa questão de manutenção em computadores, né? O conhecimento ele está aberto para todo mundo. Então, qualquer pessoa pode aprender a dar uma manutenção dessa. O que vai diferenciar o valor que você cobra? É a qualidade do serviço que você oferece. Então, tem muita gente que inventa de formatar um computador e chega lá, o cara não instala um drive, o cara deixa o sistema desativado, certo? Só joga lá para o cliente que se vire, não importa, tá? Então, um cara... Agora o cara que pega, que vai lá, instala o sistema, dá uma manutenção no computador, faz uma revisão, troca pasta térmica, faz uma limpeza, lava a placa-mãe com álcool lava placa de memória RAM com álcool isopropílico, faz uma limpeza geral no computador, instala um novo sistema operacional, instala todos os drives. Um cara como esse, ele merece cobrar um valor alto sobre esse serviço, porque é um serviço que agrega conhecimento, tá? É um serviço em que necessita de um conhecimento para você estar executando ele. Então, quando você vai dar essa manutenção, a organização desses fios, de como você está trabalhando, vai definir qual profissional você é, tá? Então, depois de tudo isso, você vai fazer o que muitas pessoas temem, que é a ligação dos cabos de LED da parte frontal, certo? Todo desktop, ele tem aqueles LEDzinhos na frente, certo? E aí, cada um, ele é ligado em cada pontozinho específico da placa-mãe. Então, eu vou ter aqui o Power LED, né? Eu vou ter o Power LED, né? Que é o LEDzinho de ligar o computador. Eu tenho um LEDzinho de reset. Eu tenho o speaker. O speaker é aquele buzzerzinho que dá aquele bipzinho que quando o computador liga, né? Bip, aí liga o computador tudo normalzinho, certo? Tem o LED do HD, tá? Então, tudo isso aqui é ligado em um ponto específico da placa-mãe. Felipe, como é que eu vou saber em qual ligar? Na placa-mãe, minusculamente, vem informando, certo? Entretanto, se você não conseguir enxergar na placa-mãe, você pega o modelo da placa-mãe, vai na internet, certo? E pega o manual dela. No manual dela vem informando, então você coloca o modelo que dá para você colocar tranquilamente. Então, isso aqui não é coisa de outro mundo, né? Muita gente se enrola nisso aqui, mas é super tranquilo fazer, tá? Então, para finalizar, é interessante o gabinete completamente, né, fechadinho, lacrado, com as travas, com os parafusos, tudo fechadinho, com as duas tampas laterais, e aí você faz uma checagem final, certo? Com relação às chaves, a tudo. E aí você pode estar entregando o computador para o cliente, tá, pessoal? Então, esse aqui é um processo de montagem, tá? Só que eu vou deixar vocês vendo... Vocês viram a atividade de vocês no Classroom? Eu passei uma atividade para vocês onde eu coloquei 2 vídeos, certo? Nesses 2 vídeos... Peraí, tá aqui, pronto. Eu coloquei 2 vídeos. No primeiro vídeo tem a manutenção, como fazer uma montagem no computador, né? É um videozinho de 10 minutinhos, né? Então, o cara vai mostrar passo a passo o que você vai estar fazendo. E o outro é um vídeo de manutenção em um notebook, né? Então, o cara vai desmontar todo o notebook, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ver esse vídeo passo a passo, né? Para a gente poder concluir aqui esse raciocínio sobre manutenção de computadores. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Ou todas? Professor, queria uma dúvida na atividade do slide. Eu não entendi o que você falou, deu uma cortadinha. Pode repetir? Uma dúvida em relação à atividade do slide, para indicar o computador, simulando, na verdade. Isso. Eu já tenho 2 pessoas em mente, mas, tipo, eu posso indicar, assim, por mensagem mesmo? Pode ficar à vontade, né? Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp perguntando para a pessoa quais são os critérios e tudo mais. Aí você pega os requisitos da pessoa, né? Verifica qual o usuário que ele vai ser e qual o tipo de computador que você pode estar indicando para ele. E aí você faz uma verificação de preço na internet, tá? Com essa configuração. Simples assim, tá?
Aí você anota Mas tudo bem direitinho e me manda na atividade. Entendeu? certo. Obrigada. Pronto, né? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo, certo? Eu vou passando aqui em alguns momentos para a gente poder fazer o entendimento disso, tá? Aí qualquer coisa você levanta a mão aí direitinho. Vou colocar. Vocês estão ouvindo o áudio? Tô não, professor, não tô ouvindo não. Tá ouvindo não, Também né? não. Pois deixa eu só mudar aqui o negócio. Qualquer coisa, professor, passa o link aí, não assiste no YouTube. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o áudio agora. Sobre montagem e manutenção de computadores. Nessa videoaula que nós vamos fazer agora, nós vamos ensinar como você mesmo montar o seu computador. Às vezes você não quer comprar um computador já montado, é uma dessas também que você aprenda como montar o seu computador. E Ó, pessoal, minha internet está dando uma travadinha aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vocês vão ficar com uma atividade, as 3 questõezinhas lá do Classroom, do slide, certo? E para vocês verem esse vídeo, tá? E aí na próxima aula a gente tira algumas dúvidas de vocês. Pode ser assim? Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo. Passa aí o link desse vídeo aí. Vocês façam a atividade de verificação de usuário, certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre esse processo de montagem, certo? Eu acredito que vocês teriam muito mais facilidade se vocês estivessem realmente pegando o computador nesse momento e fazendo a manutenção, certo? Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso agora, tá? E aí a gente tem que trabalhar dessa forma, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação, tá, pessoal? Porque eu preciso conversar outra coisa com vocês, tá? Interrompi aqui.